pastor Samuel. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite e pela oportunidade que temos de ouvir a sua voz, como ela é preciosa para nós. Obrigada pela tua palavra, que não é para nós coisa vã, é a nossa própria vida. E nós queremos ser alimentados, nós queremos ser encorajados, fortalecidos, alinhados. Ó Deus, queremos ser também corrigidos, queremos ser edificados nessa noite. E pedimos que a unção, a graça, o favor do Senhor seja como sempre tem sido sobre a vida do teu servo. E nós queremos abençoar a pastora Mariana, também todos os seus filhos, que haja abundância da unção do seu Espírito, que tudo que ele carrega, o seu nome, aonde ele colocar a mão, seja abençoado para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cumprimentar a pastora Tássia, agradecer pelo convite, pelo carinho. Quero cumprimentar a pastora Wanda. Pastora Wanda saculejou a igreja. Deu uma palavra lá que eu vou te falar, viu, pastora Wanda? A senhora despertou muita gente ali, viu? Foi bênção a ida da pastora Wanda com as dorquinhas. Pastora Wanda, eu não ia falar não, mas a senhora é uma pastora fujona, viu? A senhora está como Jonas, está fugindo, né? Que bênção poder estar aqui nessa noite, trazer a mensagem. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. É um texto um pouco conhecido de todos nós. Eu queria nessa noite que nós meditássemos neste texto, aquilo que o Espírito Santo tem a falar aos nossos corações. 1 Reis, capítulo de número 18, aleluias. 1 Reis, capítulo de número 18, glória a Deus, a partir do versículo de número, 1 Reis 18, a partir do versículo de número 30, até o versículo de número 39. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 30 até o versículo de número 39. Quero falar de algo que a gente já conhece, mas é só para renovar a nossa mente, para trazer algo, né, de Deus aos nossos corações. Amém? Diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor, e fez um rego em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, e o colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. Versículo 35. A água correu ao redor do altar e encheu também o rego. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizestes voltar o seu coração. Verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Nós já sabemos, mas eu quero trazer a memória para cada um de nós, que Deus é o único Deus verdadeiro.
E a palavra do Senhor diz lá em João 17:3, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então a vida eterna é esta, que creiamos que Deus é o único Deus verdadeiro, e que creiamos em Jesus Cristo, o enviado de Deus para salvar a humanidade. Mas infelizmente nós vivemos em uma geração, não aqui na igreja, glória a Deus por isso, onde o óbvio precisa ser dito. Tem cristãos e tem igrejas aí, que o óbvio precisa ser dito, que Deus é o único Deus, mas nós conhecemos esse Deus verdadeiro, nós vivemos para Ele, caminhamos aqui na terra, na esperança da vida eterna, e muitos cristãos, eles se encontram hoje divididos, tanto na adoração, quanto na vida com Deus, tanto na adoração, quanto na devoção, e nós não podemos cochoar, como diz a palavra, Elias disse, vocês não podem ficar cochoando, e precisam tomar uma decisão. Se o Senhor é Deus, então segue. Se Baal é Deus, então segue. E muitos estão aí então divididos na devoção e na adoração. Muitos estão dizendo assim: eu não tenho mais tempo de buscar a Deus, eu não tenho tempo de ir para a igreja. Meu irmão, a questão não é tempo, a questão é a prioridade. Aquilo que nós valorizamos mais, aquilo é o que nós priorizamos. Então muitos estão cochoando, não escolhem, não decidem, mas glória a Deus, porque nós temos o Senhor que nos faz caminhar e viver, e nós temos Deus nos ama tanto, que Ele nos deu esse direito de escolha. A queda não pegou Deus de surpresa, lá na eternidade, Deus já tinha traçado um plano de salvação para o homem, e Deus é tão amoroso, que Ele nos dá o direito de escolher. Então nós temos tempo sim, a questão é qual é a nossa prioridade de vida. A nossa prioridade deve ser o Senhor. Porém, no decorrer da história da humanidade, Deus, Ele sempre levanta os seus profetas. Deus sempre fala, e aqui no versículo de número 21, diz assim: Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então Deus levanta os seus profetas. Não há nada que Deus não vá fazer na terra que não seja revelado aos seus profetas. E Deus fala, a Bíblia fala que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: por muito tempo Deus falou de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas agora nestes tempos finais Ele nos falou por meio de seu Filho Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Hoje Deus tem falado por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Meu irmão, a terra está tremendo. Que dia que você ia ouvir falar que haveria um tremor de terra em Contagem? Aí eu falei ao pastor João, mandei para ele: o pastor João, olha aí a reportagem, o que aconteceu? A terra em Contagem tremeu. O pastor João, ele sempre tem uma na bala, na agulha, né? Uma piada. E ele disse assim: pastor, provavelmente Paulo e Silas estavam pregando aí em algum lugar, porque a terra tremeu. Aí eu fui lembrar de Pedro e João, quando eles foram presos, porque eles fizeram bem a um homem paralítico. E depois de ser questionado, eles responderam, e eles foram libertos, e foram até o povo de Deus, até a igreja do Senhor. E a Bíblia fala que enquanto Pedro e João estavam contando o que aconteceu com eles, eles tiveram uma atitude. Opa, peraí, o povo estava reunido e falou assim: vamos orar?
Aí a Bíblia fala que quando a igreja do Senhor estava orando, o lugar que eles oraram, o que aconteceu? Tremeu. E todos foram cheios do Espírito Santo, receberam ousadia do Senhor e começaram a anunciar a palavra com intrepidez. A terra está tremendo, sabe o que é isso? Para nós é um sinal da volta de Cristo, e é o juízo de Deus sobre a terra, é o juízo de Deus sobre a humanidade. Mas para nós, quando a terra treme, é o poder de Deus se manifestando nas nossas vidas. Então Deus, Ele fala por intermédio de Jesus Cristo. Deus nos levanta como igreja. Mas eu quero que nós entendamos que muitas das vezes o cristão, ele não fala mentira. O cristão não pode falar mentira não, irmãos. Mentira é do diabo. O pai da mentira é o diabo. Mas se Deus é o nosso único Deus, aqui na igreja não tem não, é só na outra, do outro lado. Ou do outro, ou lá na frente, ou lá atrás. Muitos cristãos, eles não falam mentira, mas eles cantam mentira. Porque na hora da adoração, a gente levanta a mão e fala: Deus, eu te amo acima de tudo. Deus, eu te entrego tudo. Senhor, o Senhor é minha prioridade de vida. Senhor, eu quero ser santo como o Senhor é. Mas e nas nossas atitudes? E na nossa vida cotidiana? E na nossa prática, na nossa caminhada aqui na terra? Será que nós estamos sendo coerentes com aquilo que nós estamos cantando? Com aquilo que nós estamos declarando para o Senhor? Será que na hora da oportunidade que Deus tem nos dado, para Ele realizar a obra na nossa vida, nós estamos sendo sinceros com Deus, ou nós estamos querendo camuflar, ou esconder algo dentro de nós? Lembra do cego Bartimeu? Jesus disse para aquele cego: o que queres que eu te faça? Aquele homem foi sincero, ele disse: Senhor, eu quero ver. Então nós precisamos ser sinceros com Deus, porque a Bíblia fala que Deus sonda e Ele nos conhece. Não tem como a gente esconder de Deus. Ele sonda e nos conhece. E a gente precisa sim ser sincero e dizer: Senhor, tem momentos na nossa vida que a gente precisa dizer: Senhor, eu sou Jacó, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado, eu preciso que o Senhor toque na minha vida. E é assim, meu irmão, a gente está no processo de perfeição em Cristo Jesus, e Ele é o Deus que trabalha ao nosso favor. A Bíblia fala que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Então Deus é o único Deus, e Ele trabalha ao nosso favor dia após dia. E nós podemos ver lá em Hebreus 5, versículo de 1 ao 14. Minha vista está embaraçando, o óculos precisa de uma ajuda aqui. Esse óculos aqui é uma benção, né, irmão? Depois dos 40 a gente descobre que precisa dele. Eu nunca tinha usado óculos, aí com 40 anos, 41, eu resolvi ir no médico, oftalmologista. Por quê? Porque a Maria falou: pode ir no oftalmologista, é uma coisa errada. Aí o que foi, Maria? Você esbarra o carro ali, você vai lá, você nunca aconteceu isso com você. Você está com problema de vista. Falei: tá bom, a mulher sabe, edifica, a gente precisa de ouvir, né? Aí quando eu cheguei lá, começou a fazer os exames e tal, a médica perguntou: com quantos anos que o senhor está? Falei: não, senhor, não, fala você mesmo. Falei: eu estou com 41. Falou: você veio na hora certa, você está precisando de usar óculos. Falei: que bom que eu estou precisando de usar. Mas aí eu levei a Thalita, ela era reclamando de dor de cabeça, e ela foi lá com a expectativa que a médica ia falar com ela assim: você vai precisar de usar óculos. Ela queria usar. E ela falou: saiu de lá, a médica falou: não, suas vistas estão boas, está tudo tranquilo. E ela saiu frustrada, reclamando. Não, você não tem que reclamar não, você tem que dar glória a Deus, porque senão é eu que ia ter que comprar o óculos para você. Então às vezes é necessário, irmãos, né? Vai passando o tempo, a gente precisa usar óculos, a gente precisa sim. Então aqui fala em Hebreus capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 14, não precisa de abrir, fala dos princípios elementares da fé cristã. Tem muito crente, entre aspas, que se acha maduro, mas está vivendo de leitinho materno. E a gente não precisa mais, irmãos,
de leitinho materno, não. Nós já temos o alimento sólido. Nós cremos que Deus é o único Deus, nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, nós cremos que o Espírito Santo é quem nos dá o selo da salvação, é o penhor, a garantia da nossa salvação. Nós cremos que o Espírito Santo é quem nos dá autoridade e poder para realizarmos a obra de Deus, e nós temos a esperança de que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Infelizmente hoje, tem muitos cristãos que se acham maduros, mas estão vivendo de leitinho materno. Tem muito cristão que só quer receber, receber, receber. Tem cristão que quer, Deus me transborde com teu Espírito, eu quero transbordar. Mas para que você quer transbordar? Transbordar serve para a gente abençoar as pessoas. E tem pastores que estão aí lutando, passando tanta batalha, tanta luta, porque a pessoa já deveria estar andando, desenvolvendo na fé, já deveria estar ganhando alma, já deveria estar multiplicando vidas, multiplicando célula, trabalho de célula, né? Multiplicando, ganhando almas, e fica dando trabalho, achando que é maduro, mas ainda está precisando do leitinho materno. Irmãos, nós já somos maduros na fé. Nós estamos no ministério, nós estamos numa congregação onde a palavra de Deus é o alimento sólido. Não é leitinho não, aqui a gente recebe alimento sólido. Aqui a gente recebe o tutano, é o mocotó. Quem gosta de mocotó? Eu não gosto não. Eu não gosto, mas eu fui experimentar esse negócio. Vamos ver se esse negócio é forte mesmo. E o negócio é forte. E o tutano, né? Vai o negócio do boi lá. Vai dando força, vai dando vigor. E é isso, nós já estamos cheios até o tutano. Nós já temos a palavra, nós temos o Espírito Santo de Deus. E ali em Hebreus fala desses princípios elementares da fé cristã, que nos leva a um chamamento de um crescimento espiritual. Tem muitos que infelizmente são levados por ventos de doutrina. E a igreja do Senhor, às vezes a gente acha que está tendo um crescimento, algumas igrejas, a gente acha que está tendo crescimento, está tendo conversão, mas não está. Está tendo movimentação de pessoas, mas conversão genuína, mudança, transformação não está, porque é um movimento, qualquer coisinha que acontece com a pessoa, fala, não gostei da forma que a pessoa falou comigo. Não gostei da forma que o irmão me tratou, não gostei da forma com que o pastor falou comigo, e isso, e aquilo, e fica movimentando daqui para lá, de lá para cá. Não, a Bíblia fala que o justo vai florescer aonde o Senhor tem plantado. A gente anda sobre a direção do Espírito Santo de Deus, e a gente precisa ouvir a voz e caminhar sobre essa direção. Então tem muitas igrejas que não estão crescendo, porque está tendo conversão, avivamento, poder de Deus. Não é por causa de movimento, é por causa que tem muitos que são levados por ventos de doutrina. Meu irmão, quem tem comunhão com Deus, quem tem direção do Espírito, quem tem uma vida com Deus, ele é direcionado, o Espírito Santo vai falando, e se é Ele que está falando, a gente obedece. Ele nos honra, o Espírito Santo de Deus vai nos direcionando, e a gente obedece. Às vezes para o homem pode ser até loucura, para o homem você pode estar até retrocedendo, mas se você está sobre a obediência de Deus, lá na frente Ele te honra. Quando eu saí de Porto Velho para vir embora, o Espírito Santo falou comigo assim, eu estava trabalhando 4 anos e meio, na hora que eu começar a colher os frutos, eu estava semeando com lágrimas, na hora que eu começar a colher com júbilo, Deus falou assim, o seu tempo aqui acabou, e você vai voltar lá para a terra dos seus pais. Eu falei, meu Deus, que é isso, Senhor? Não fala um negócio desse comigo não, é isso mesmo, e foi gerando aquilo dentro de mim, e eu tomei uma atitude. Eu fui chamado de louco, eu fui chamado de menino, falaram comigo que eu estava retrocedendo, falavam comigo que eu estava voltando à estaca zero, e tudo, mas eu estava sobre uma palavra, sobre uma direção de Deus.
voltei para a terra dos meus pais, fui morar com minha mãe, e eu levei no carro só a minha família e a roupa do corpo, não tinha como trazer mais nada. E Deus então honrou. E a gente, quando a gente está na obediência, no momento a gente não entende, a gente só obedece. Mas lá na frente você fala assim: Senhor, valeu a pena, valeu a pena. Então, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia fala que nós que somos maduros, devemos sempre estar prontos para defender a nossa fé e testemunharmos da fé que temos em Cristo Jesus. Nós somos testemunhas vivos da ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós somos testemunhas vivas de um Deus que pode libertar, de um Deus que pode curar, de um Deus que pode transformar vidas, de um Deus que tira o homem lá do pó, lá do monturo, e faz esse homem sentar na mesa com príncipes e reis dessa terra. Aqueles homens, aquela pessoa que os homens podem olhar para ele: esse aí não tem mais jeito não, esse aí é só esperar mesmo a morte, esse aí já não tem mais jeito. Deus pode operar o milagre e o sobrenatural. Deus pode manifestar de forma sobrenatural. O que aconteceu aqui nesse texto, desse confronto de Elias com os profetas de Baal, foi a manifestação sobrenatural de Deus, desse único Deus verdadeiro e todo-poderoso. Nós devemos estar prontos, sim, para defendermos a nossa fé e testemunharmos dela. O versículo 39, olha que testemunho maravilhoso, que diz aqui no capítulo 18, versículo 39, o que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqueles profetas se renderam ao único Deus verdadeiro. E eu acho que a falha de Elias foi, sabe qual? Depois mandar matar aqueles profetas. Deus não mandou Elias matar os profetas, porque esses profetas iam se converter, iam testemunhar. Deus não falou com ele, para ele: vai lá e mata tudo. A falha, conjecturando, eu acho que Elias falhou. Não era para ele ter matado não, porque o número de profetas só ia aumentar, os discípulos iam aumentar, e depois ele pagou um preço por isso. Mas então, nós vivemos para testemunhar o Senhor aqui na face da terra. Eu e o pastor desse semana tivemos uma experiência tremenda com Deus. Fomos fazer uma visita, chegamos lá, a situação do moço era praticamente irreversível. Você olhava assim e falava: tem jeito não, está chegando o dia, está chegando a hora. Aí nós oramos, o pastor e desse impôs as mãos, ungiu a mão com óleo, impôs as mãos e orou, e eu em concordância. Passou 2 dias, o pastor recebeu uma ligação: pastor, aquela oração, aquela visita que vocês fizeram foi muito proveitosa, que a pessoa melhorou, mas melhorou de uma forma assim maravilhosa. O Senhor é o nosso Deus, e nós precisamos entender, Ele se manifesta aonde Deus é invocado, aonde Deus é desejado, aonde tem um coração quebrantado e contrito, aonde tem um coração sincero diante de Deus, Ele se manifesta. Elias não queria se promover aqui não, Elias só queria mostrar para aquele povo que Deus é um Deus todo-poderoso, que se manifesta de forma sobrenatural. Elias queria que aquele povo experimentasse o milagre e se voltasse para o Senhor. E lá no capítulo 45 de Isaías, versículos 5 e 6 diz assim: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus, eu te cingirei, ainda tu não me conheces, para que se saiba, desde o nascente do sol até o seu poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro Deus. Nós somos a geração desse tempo que precisa buscar o fogo de Deus na nossa vida. Esse fogo é a manifestação de Deus,
diariamente na nossa vida, e a manifestação de Deus através de nós. Esse fogo é muito mais do que uma performance, é muito mais do que nós falarmos em língua, mas é a manifestação de Deus na nossa vida. Nós precisamos viver esse tempo, porque uma geração sem vida com Deus é uma geração sem fogo de Deus. Só tem fogo de Deus quem tem vida com Deus. O fogo só vem aquele que tem vida com Deus, ele experimenta a manifestação, ele tem comunhão, ele tem intimidade com o Senhor. E a Bíblia fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, é para aqueles que o amam. Então nós precisamos dessa presença. Fogo com Deus é presença constante com o Senhor, é vida dia após dia com o Senhor, é viver com Deus, meu querido, é um dos maiores desafios do século que nós estamos vivendo. Uma pastora disse: se eu estivesse naquela sala de aula na faculdade, eu ia falar com o professor assim: que horas que vai começar a aula? Vai ter aula hoje? Não. Vai ter aula, não vamos falar, você vai ficar falando só dessas coisas. Eu fiquei pensando, se fosse eu, que horas vai começar a aula? E quando a gente ouve tantas afrontas, não tem como a gente ficar calado. A gente vai falar de Deus, a gente vai testemunhar de Jesus. Se for expulso, se for morto, ou se for rejeitado, não importa. O importante é nós glorificarmos o nome do Senhor. O crente só morre quando chega a hora dele. A gente não morre fora da hora, não. Chegou a hora, não tem como, irmãos. Mas se não chegou, você pode ser perseguido, você pode colocar um revólver na sua cabeça e tentar tirar, que não vai sair bala nenhuma, você pode ser caluniado, quantas coisas acontecem, mas se não chegar a hora, não tem como a gente partir. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então nossa vida, o tempo pertence ao Senhor. Para ter fogo, para ter presença de Deus, não basta a gente somente querer, tem que ter o sacrifício. Aqui a Bíblia fala que Elias restaurou o altar que estava em ruínas. Ele não só restaurou o altar, ele colocou o sacrifício, ele colocou a lenha, ele colocou a água, mas o fogo veio de Deus. E o sacrifício hoje somos nós. E o que é sacrificar? É abrir mão do nosso eu, é abrir mão do nosso ego, é abrir mão do pecado. A Bíblia fala que a gente deve deixar todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos rodeia, e nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Nós temos que sacrificar as nossas próprias vontades, a vontade que nós temos. Às vezes Deus vem e confronta, porque Ele revela para nós a vontade que Ele tem para as nossas vidas, e nós temos que sacrificar as nossas próprias vontades. Muitas das vezes nós temos que sacrificar o pecado da negligência. Tem crente que peca o pecado da negligência, ele não faz aquilo que Deus está falando, e a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está pecando. Então o sacrifício é nós, o sacrifício somos nós, é o nosso eu. Não podemos ser crentes, tem muito cristão que é materialista e utilitarista, ele só busca Deus por interesse material, ele não deseja que Deus o use, mas ele quer usar Deus, ele quer que Deus seja o servo, e Ele seja o Senhor, e determinando as coisas. Quem somos nós? Uma vez eu estava vendo o pastor falando, determina a bênção. Quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus? Quem somos nós para declarar? A gente ora, a gente busca a Deus, mas quem opera é Ele. E a Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, quem nós opera. A gente não pode ficar fazendo barganha com Deus. Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Se o Senhor realizar aquilo, não. A gente tem que se lançar à vontade de Deus.
Deus não aceita sacrifício pela metade. É uma entrega total. É uma entrega sem reserva. A Bíblia fala: rogo-vos, pois, pelas compaixões de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Essa apresentação é uma apresentação de uma entrega completa que nós precisamos entregar ao Senhor a nossa vida. E há uma realidade para que o fogo do Senhor venha. Primeiro, oferta por inteiro. Segundo, um culto agradável a Deus. É valorizar o tempo, é reverenciar o Senhor, é valorizar o tempo tão precioso que nós temos. Jesus está voltando e o tempo está passando tão rápido. E hoje, se a gente não souber administrar o nosso dia, o nosso tempo, a gente não faz quase nada. Quase nada. A gente tem que escolher hoje: eu vou fazer isso aqui, isso é prioridade, isso aqui dá para deixar para outra hora, para outro tempo. E nós precisamos valorizar o tempo que nós temos para buscarmos ao Senhor e reverenciarmos a Deus. Lá na Europa, as igrejas que eram avivadas estão fechando e se transformando em boteco, em boate, em lugar de prostituição. Sabe por quê? Porque o povo não soube valorizar o tempo, não soube reverenciar o Senhor. O povo não preocupou em preparar a próxima geração, as crianças, os adolescentes, os jovens que estavam crescendo na igreja. O povo só ficava inculcando na mente deles que eles precisavam trabalhar, que eles precisavam conquistar, que eles precisavam alcançar algo na vida. E então aqueles jovens foram inculcando isso, e a geração foi passando, os velhos foram morrendo, e os adultos já não tinham mais aquilo, a Deus como prioridade de vida, não valorizavam mais o Senhor e não reverenciavam. E está passando aí o que nós estamos vendo. E nós precisamos valorizar o tempo, nós precisamos valorizar e reverenciarmos o Senhor. Esse culto agradável é uma vida que agrada a Deus. É uma vida que agrada a Deus. É no padrão de Deus, é na vontade do Senhor, não é na nossa vontade, não é no nosso padrão, mas é no padrão de Deus. Nós precisamos que esse fogo continue ardendo no nosso coração, porque se não tiver fogo, meu irmão, a fé se esfria. Se não tiver fogo, a nossa convicção de fé se abala. Se não tiver fogo, o nosso chamado se frustra. Se não tiver o fogo de Deus, a presença, a fé se esfria, meu irmão. Se não tiver o fogo de Deus, a nossa convicção se abala. Nós cremos em Deus é pela fé. Deus é Espírito, importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas mais bem-aventurado é aquele que crê em Jesus Cristo. O chamado se esfria ou se frustra, como eu disse aqui. E a pior coisa que tem, eu penso, é uma pessoa que vive o chamado de Deus, mas ele faz com frustração. Ele não faz com amor, ele não faz com intensidade. Eu penso que a pior coisa que tem para um vocacionado é não fazer as coisas com amor, mas por obrigação. E a gente precisa que esse fogo continue ardendo em nosso coração. Amor é entrega de forma sacrificial, é o amor ágape, a entrega é urgente, é aqui, é agora. Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, ele precisa perder. Então não deixe para amanhã não, é aqui, é agora, é hoje. Nós precisamos parar de ficar preservando a nossa vida. Tem muita gente que tem medo de se lançar no chamado, na vontade de Deus, tem medo de perder a vida. E se eu for perseguido? Lá na Coreia do Norte, se uma pessoa for pega com a Bíblia, a família toda é executada. Mas pasmem vocês, a Coreia do Norte já foi uma nação avivada. Houve uma explosão do Espírito Santo, e os pastores lá começaram a pregar, começaram a ser conhecidos. Aí entrou o tal do comunismo, mas antes do comunismo, há uma preparação do terreno, né? Aí vem o socialismo, vem o comunismo, e então as autoridades queriam implantar o comunismo, e chamou os pastores e falou: vamos fazer o seguinte, a gente não mexe com a igreja,
e vocês não mexem nessa área da política. Cada um no seu lugar, vocês na igreja e a gente com a política. E começou com um discurso a envolver os pastores nessas questões. E sabe o que aconteceu quando eles ganharam? A primeira coisa que eles fizeram? Queimaram todas as igrejas da Coreia e mataram todos os pastores. A nossa guerra, a Bíblia fala, não é contra carne nem sangue. Cristão não pega em arma. A nossa guerra é a oração. Mas só que a gente precisa entregar a nossa vida, uma vida sem reserva. A gente não pode ficar querendo preservar, mas a gente precisa fazer a vontade de Deus. Gastar o nosso tempo, gastar as nossas forças, gastar as nossas energias. Nós precisamos sim consagrar mais, nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar Deus mais. Quanto mais a gente que é pecador se aproxima de Deus Santo, mais a gente reconhece que necessitamos do Senhor. Quanto mais a gente ora, mais prazer e desejo há no nosso coração de orar e buscar a face do Senhor. Deus vai se revelando e se manifestando. Comece hoje a sua entrega. A Bíblia fala que há tempo para todas. Não preserve a sua vida. Há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Eu já trabalhei no hospital e eu via esse misto aqui da vida. Eu via as pessoas se alegrando porque nascia, mas eu via outros muito tristes porque o seu ente querido tinha morrido. Eu vi tanto idoso morrer, mas eu vi também tanto criança recém-nascida morrer. Então há tempo para todas as coisas. Há o tempo de nascer, mas há o tempo de morrer. Então não preserve a sua vida para servir ao Senhor com intensidade. Se lance, se entregue ao Senhor. Lá em Levítico 6 há uma instrução sacerdotal, e a Bíblia fala que o fogo nunca se acaba, mas arde continuamente no altar. Porém, havia um ritual, o sacerdote precisava limpar o altar, colocar lenha e precisava oferecer o sacrifício. Vida com Deus é assim, irmãos, é uma vida ordinária, é todo dia. Nós somos o altar, o sacrifício, porém o fogo vem de Deus. Mas o sacerdote precisava ali retirar as cinzas para oferecer um outro sacrifício. E sempre era assim no cotidiano ali, na questão do ritual do sacrifício. Ou seja, tem que retirar as cinzas. O sacrifício do passado não vale para hoje. O sacrifício que fizemos no passado foi do passado, não vale para hoje não, irmãos. Nós temos que buscar o Senhor dia após dia. Não espere o fogo para amanhã. Ah não, amanhã eu busco, amanhã eu me entrego, amanhã eu me rendo. Não, é hoje que a gente precisa se entregar. É hoje que a gente precisa fazer, é hoje que a gente precisa limpar o altar, é hoje que a gente precisa retirar as cinzas, é hoje que a gente precisa obedecer à voz do Senhor. Lá em Hebreus 3,15 diz assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração. É hoje, não é amanhã não, é hoje que Deus está nos chamando. E Deus é o único Deus verdadeiro, a gente crê nele. E a gente só pode ser atraído pelo Senhor por causa de um instrumento que Deus usou. Lá na eternidade, no plano de Deus, havia a cruz do Calvário. É pela cruz que nós somos atraídos. Nós não somos atraídos porque a gente achou, aquela igreja ali é legal, aquele pastor é legal. Não, nós somos atraídos pela mensagem da cruz. Tem uma canção que fala assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Então é pela mensagem da cruz que nós somos atraídos até o Pai, é pela mensagem da cruz que nós temos intimidade com o Senhor. Nós somos atraídos pela cruz. João 12:32 diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus estava falando: quando eu for levantado da terra, eu vou atrair muitos, ou muitos não, é todos a mim.
por intermédio da morte de Jesus na cruz e por meio do seu sacrifício, Jesus atrairia as pessoas para si, ou seja, para um relacionamento com Deus. Se temos vida com Deus, se temos relacionamento com Deus, é porque Jesus nos atraiu. Não fomos nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos designou para que possamos produzir frutos para a glória de Deus. Lá em Jeremias fala assim: com amor eterno te chamei. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus é maravilhoso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz é o imã que nos atraiu ao Pai. Sabe o imã? Você já pegou um imã para você atrair um outro se ajuntar? Não tem como você pegar o positivo com o positivo que não vai atrair, não vai juntar. Não tem como você colocar o negativo e o negativo que não vai dar certo. Para eles se juntarem, tem que ter um positivo e um negativo. Aí eles atraem e se juntam. A cruz foi o imã que nos atraiu até o Pai. Sabe quem que é o positivo? É a cruz. E o negativo era quem? Era nós. Nós éramos o negativo. O positivo é a cruz. E nós somos atraídos pela cruz de Jesus. Loucura, a Bíblia fala, é pela loucura da pregação que os homens serão salvos. O apóstolo Paulo: eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho da cruz, porque a salvação é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. A cruz de Jesus é o imã que nos atraiu. O lugar mais alto do cristão é aos pés da cruz. O lugar mais alto que nós podemos chegar é prostrado aos pés da cruz, é beijando os pés de Jesus, é chorando, é enxugando com as nossas lágrimas. O lugar mais alto é aquele lugar que Maria escolheu, a boa parte, e ela diz a palavra que Maria estava aquietada aos pés de Jesus, recebendo os seus ensinamentos, e Jesus disse: Maria escolheu a boa parte, e isso nunca lhe será tirado. Então, o lugar mais alto de cada um de nós é aos pés da cruz. Não existe evangelho e vida plena sem a cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Então Jesus nos atraiu. Jesus, Ele transforma a nossa vida. Deus é o único Deus verdadeiro, que tem poder de mudar e de transformar a vida do homem. E eu quero terminar essa mensagem falando um pouquinho do testemunho de Pedro. Primeiro, o Pedro sem a cruz. Pedro sem a cruz disse assim: Senhor, eu estou pronto até para morrer por ti, Senhor. Jesus falou: Pedro, você não dá não, antes que o galo cante, você ainda vai me negar. Era o Pedro sem a cruz, irmãos. O Pedro sem a cruz, meu querido, ele tinha a sua autoconfiança. Por quê? Porque ele negou Jesus. Só podemos morrer por Jesus quando entendemos que Jesus morreu por nós. Pedro ainda não tinha entendido não, que Jesus tinha morrido por ele na cruz do Calvário. E nós só podemos morrer por Jesus quando entendemos que Jesus morreu por nós. Não é pelo esforço humano, não é pelos nossos esforços, é pela cruz de Jesus que nós somos salvos. É pela cruz de Jesus que nós somos transformados. Pela sua autoconfiança, Pedro negou Jesus. Eu acho tão interessante que Jesus, ele é cirúrgico. Ele disse para Pedro: Pedro, quando te converteres. Pedro não era nem convertido ainda. Jesus é cirúrgico. Ele vai, ele enxerga onde o homem não consegue enxergar. Ele vai aonde a medicina, onde a psicologia não consegue ir. Ele é cirúrgico. Ele diz: Pedro, quando te converteres. Mas porém, após Jesus morrer e ressuscitar, Jesus disse a Maria assim: olha, fala aos apóstolos e fala também a Pedro. Interessante, né? Fala aos apóstolos e fala também a Pedro.
Olha o desejo que Deus tem de restaurar o homem, de transformar a vida do homem. Olha como que Deus, ele tem um carinho, Ele tem um amor tão especial em restaurar vidas. Fala para os apóstolos e fala também para Pedro, que eu ainda não esqueci dele, ele ainda tem um plano, tem um propósito maravilhoso na vida dele. Assim é Deus conosco. Ele tem um plano, um propósito maravilhoso nas nossas vidas. Pedro havia abandonado o chamado, porém Jesus restaurou a vida de Pedro. Pedro era pescador de homens, não é? E Jesus falou que agora você vai deixar a rede, não vai pescar mais homens, não, agora você é pescador de peixe. Você não vai pescar peixe, você vai pescar homens. E depois que Jesus ressuscitou, o que Jesus disse para Pedro? Ei Pedro, lança a rede aí Pedro, do lado direito. E Pedro lançou a rede, e a pesca foi uma pesca maravilhosa. Jesus estava trazendo à memória o chamado de Pedro. Jesus estava trazendo à memória aquilo que ele tinha chamado Pedro. Aí Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Quantas vezes? 3, né? Ele não negou Jesus 3 vezes? E Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Aí Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele respondeu como uma resposta de um amor de amigo. Mas Jesus estava falando do amor ágape, do amor sacrificial. Jesus estava falando com amor sacrificial, e Pedro então entendeu esse amor, porque depois que Jesus ressuscitou, Pedro foi cheio do Espírito Santo. Quando ele foi pego para ser morto, ele disse: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Pedro entendeu o propósito, ele aprendeu que só Jesus podia levá-lo a uma vida sacrificial. É só por intermédio de Jesus que a gente entrega a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. É só por Jesus que a gente gasta o nosso tempo, gasta as nossas energias, a gente entrega tudo nas mãos do Senhor. E diz: Senhor, eis-me aqui. Meu irmão, deixe Jesus restaurar a sua vida. O nosso coração precisa queimar dia após dia. Nós podemos até pregar para a mente do homem, mas só Deus, por intermédio do Espírito Santo, pode alcançar os nossos corações. Que Deus nos abençoe nessa noite, e que possamos prosseguir desejando o nosso coração arder, desejando que o Pai, por intermédio do seu Espírito, toque no nosso coração, alcance o nosso coração dia após dia. E a Bíblia fala que Deus quer de nós só algo, só uma coisa: filho meu, dai-me o teu coração. O fogo de Deus se manifesta. Eu creio, e eu desejo esse fogo, essa presença. Eu creio que você também deseja. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Posso orar, pastor? Posso? Aleluia. Oh, glória. O respeito, né, irmãos? A ética, a gente aprende a ética, né? A pastora está aqui, vou ter que pedir a autorização. Irmãos, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa noite. Estou sentindo esse fogo ardendo no nosso coração. Estou sentindo esse Deus poderoso agindo a nosso favor. Aleluia. Eis aqui, Senhor, os profetas. Nós somos os profetas de Deus hoje. Nós somos aqueles que reparam o altar em ruína. Nós somos aqueles que preparam o sacrifício, que coloca a lenha, que faz a água ali, coloca a água, mas o fogo vem de Deus. Nós somos aqueles que atraem a glória de Deus para o ambiente. E a Bíblia fala que onde há 2 ou 3 reunidos o nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Feche os seus olhos nessa noite.
Deixa o fogo do Espírito arder dentro do seu coração. Se você não tem sentido esse fogo, essa presença manifesta na sua vida, diga: Senhor, me restaura como o Senhor restaurou Pedro. Faz de novo, Senhor. Oh Deus, eu tiro as cinzas, o sacrifício do passado foi para o passado, mas eu me entrego hoje, Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. Diga a Ele: Deus, eu entrego a minha vida de uma entrega sem reserva. Pode fazer, pode operar, pode realizar a Tua vontade na minha vida. Diga a Ele: Senhor, eis-me aqui, eu estou com o coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar na minha vida nessa noite. Oh meu Deus, nós queremos atrair a Tua presença neste lugar. Manifeste, Senhor, o Teu poder. Nós já reconhecemos e sabemos, ó Deus, cremos e temos experiências com o Senhor. Só o Senhor é Deus na nossa vida. Só o Senhor é Deus na nossa vida. O Senhor é o único Deus verdadeiro. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus que se manifesta com poder, com sobrenatural. Nós cremos, ó Deus, aleluia, que aonde o Senhor é desejado e invocado, a glória do Senhor se manifesta. Manifeste a Tua glória no nosso meio, vai curando, vai renovando, vai restaurando, vai batizando com Teu Espírito, vai plantando sonhos e projetos, ó Pai, em cada coração nessa noite. Senhor, reaviva o dom que há em nós, reaviva o dom que há em nós. Eis-nos aqui, Senhor, queremos amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, aleluia, Senhor, de todo o nosso coração. Nós queremos te amar, Senhor. Vai recebendo nessa noite, irmão, renovo. Vai recebendo poder, ousadia, autoridade, coragem nessa noite. Vai recebendo nessa noite a vitória do Senhor. No mundo nós temos aflição, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Oh, glória, Senhor. Derrama, Pai, a Tua unção, manifeste a Tua presença. Nós queremos ser testemunhas do Senhor na terra, queremos ser usados como instrumento em Tuas mãos, para atrair as pessoas ao Senhor. Nós amamos a mensagem da cruz, nós amamos, ó Deus, a mensagem da cruz. O Evangelho nos alcançou, o Evangelho nos transformou, o Evangelho, Senhor, fez uma obra maravilhosa dentro de nós, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, continue manifestando neste lugar, continue liberando os Teus dons, continue liberando os Teus dons espirituais, dons ministeriais. Desperta a vocação no meio do povo, aleluia, Senhor. Essa igreja, meu Pai, este povo é um povo que Te ama, é um povo que atrai a Sua presença, é um povo onde a glória do Senhor se manifesta. Aqui, Senhor, a palavra é pregada, Senhor, ó Deus, um alimento sólido, e o Senhor tem se manifestado por intermédio da Tua palavra. Continue movendo neste lugar, continue, Senhor, soprando o Teu vento, continue, Senhor, em nome de Jesus, curando, cura os enfermos, liberta os cativos, batiza o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e que no nome de Jesus, Senhor, aleluia, haja uma entrega, ó Deus, essa noite, oh, para a glória do Teu nome, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, amém e amém. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor, glória a Deus.
Glória a Deus, amém. Quem foi abençoado? Glória a Deus, pastor, muito obrigada. Obrigada pelo alimento que nós recebemos. Irmãos, o seu pastor não está aqui hoje, porque ele está se preparando, aquele preparo chato para o exame que ele tem que fazer amanhã. Ele vai fazer 2 exames amanhã bem cedinho, mas ele me mandou uma mensagem. Ele disse: amor, eu escrevi no papel para você e você não deu os avisos. Isso já está ficando repetitivo já. Eu falei: calma, amor, assim que terminar a mensagem eu vou avisar. E o irmão Toninho também me deu um aviso, né, irmão Toninho? Escrito. E eu esqueci. Então vamos lá. Irmãos, orem por mim, para eu lembrar de dar aviso, em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos. Sábado agora, 7h30 da manhã, nós vamos ter o café dos homens. Aí o Toninho escreveu aqui: traga pão de queijo, biscoito, bolo, café, suco e traga a sua caneca. Vai ser um tempo precioso. Também, sábado agora, a partir das 17 horas até as 21 horas, domingo nós vamos ter, voltou, então tá, vamos voltar o aviso aí. 4 horas de louvor e adoração, a partir das 5 da tarde até as 21 horas. O Louvor Kids vai ter ensaio 1h30 da tarde, para não atrapalhar, né, Dani? O pessoal dos jovens que vão estar aqui na tarde da adoração. E domingo pela manhã, 9 horas da manhã, escola bíblica, e às 18 horas, culto de celebração. Quem estava aqui domingo passado? Gente do céu, quem saiu impactado? Eu falei com o pastor João assim: eu tenho que ir correndo aprender a falar Libras. Não tem condição. Aí no final o Gilberto ainda veio me dar um abraço e eu fiquei assim olhando para ele, eu não sabia o que dizer. Eu só sei o alfabeto em Libras, mais nada. E aí eu fiquei assim: o que eu falo para ele? Foi tremendo, né, irmãos? Então assim, é um campo missionário pelo qual o coração do Senhor tem ardido, tem queimado, e o nosso tem que queimar também, amém? Então possivelmente vai começar uma nova turma de Libras e nós temos que estar lá, em nome de Jesus. Então vamos orar, coloca a mão sobre o seu coração. Pai, como nós somos agradecidos ao Senhor por essa noite. Nós somos tão gratos, Senhor, pela presença doce do Seu Espírito Santo, com liberdade, aqui no nosso meio. Senhor, nós Te louvamos porque a Sua palavra é a verdade. E nós fomos ministrados por ela de forma tão poderosa. E nós queremos recebê-la com mansidão em nosso coração. Nós queremos, Senhor, ouvir e obedecer. Nós queremos sair daqui transformados. Por isso, Senhor, nos ajude a reparar o altar. Nos ajude a depender do fogo que vem do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a cumprir o chamado e a vocação com fidelidade, com coragem, com ousadia, sem jamais retroceder ou cochear entre 2 pensamentos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude que o amor do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, esse amor que nos constrange, esse amor que nos encoraja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo de Deus repousem, Senhor, todos os dias, a cada manhã sobre nós, o Teu povo, espalhados por toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Querido, vá em paz. Sábado e domingo temos programação, não falte. Em nome de Jesus.